JNT Web TV, né, na vanguarda da Web TV em Foz do Iguaçu, oferecendo também um estúdio com a estrutura completa para você realizar aqui o seu sonho de apresentar um programa ou realizar outras atividades online, né, muito bacana. Mas só mais um instantinho que eu já falo com vocês. Mas eu vou comentando aqui já, né, que o programa ele está um pouco atrasado, é até um fato curioso, né? Inclusive comentem aí o que vocês estão achando da questão dos transportes por aplicativos aqui na cidade, né? Porque a nossa cidade já não é muito fácil de se locomover, né? Muitas vias aí elas param no meio do caminho, tem muito semáforo, mesmo assim na era tecnológica os semáforos não são sincronizados, né? E com a alta do combustível, com a uberização do trabalho aí, os aplicativos também não estão atendendo mais com aquela rapidez que a gente era acostumado, né? E o preço só aumenta. Fazer igual o professor Raimundo aqui. Mas vamos ao que interessa, né? Deixa eu apresentar aqui meus convidados. Bem-vindo mais uma vez, sou Amália Espínola. Tava com a saudade do senhor porque da última vez ficou muito assunto aqui pra gente terminar, né? Opa, bom dia. Boa tarde, professor Dantas. É uma satisfação voltar aqui, porque o meu desejo é um ambiente por inteiro. Sabe? Meio ambiente não é isso que eu quero. Eu quero um ambiente por inteiro, entendeu? E é possível, né? Com sabedoria nós vamos conseguir esse ambiente por inteiro. E logo, logo, não vamos esperar 2030, não. Com certeza, né? E é com esse pensamento aí que o senhor traz uma abordagem da leitura da lei, né? Do entendimento e da aplicação da lei também para a gente. E ainda falando de assuntos legislativos, né? A gente tem aqui o vereador João Morales, que tem tido também uma atuação na área do meio ambiente, né? E tem possibilitado aí uma conexão maior entre os ambientalistas da cidade, né? E tocar em assuntos que antes a Câmara parece que tinha esquecido, né? Boa noite. Antes de passar a palavra para o nosso vereador, né? O que nós precisamos é força política, né? Tá? E já está aprovado. Eu gosto de repetir porque o que acontece? Nós não entendemos as coisas, aí não atendemos o que a legislação pede. E falando em legislação, existem metas, né? Que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos ela estima para 2024, né? Igual a gente estava falando aqui no início, né? Mas daqui a pouco, senhor Armália, a gente toca nesse assunto. Mas vamos dar um parabéns, né? Incentivar que mais vereadores se enganjem ao vereador João Morales, né? Por um ambiente por inteiro, né? É isso aí. Parabéns, vereador. Boa noite, Dantas. Boa noite, senhor Malho. Boa noite. Boa noite, Ricardinho, a todos aí que estão nos assistindo. É sempre um prazer, né, tá dialogando com a comunidade, né, junto com o nosso amigo Dantas aqui, que é um ambientalista, é um defensor da causa, né, uma pessoa assim que não só nesse assunto de ambientalismo, mas também tem pautas importantes aí que ele também está à frente na cidade de Foz do Iguaçu. E assim como o seu Amálio, né, igual o nosso trabalho, por um ambiente melhor, para uma cidade melhor, não é para né, mas sim para nós termos um ambiente saudável na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Então, estamos aí para colaborar, estamos juntos aí para debater e levar essas demandas também na Câmara, né, na Casa de Leis, que a gente sabe, bem como o senhor Amálio falou, é preciso que tenha uma força, né, não só uma pessoa puxando, mas uma força puxando, né, para que o meio ambiente realmente seja sustentável. Né, nós sabemos aí da dificuldade que nós temos hoje na nossa cidade, nós tivemos inclusive uma questão aí que de repente a gente pode até trocar no assunto, que é aumento da taxa de lixo, mas nós não vemos nenhuma política pública para tratar o resíduo sólido da nossa cidade. Nós sabemos que grandes cidades aí da Europa já têm o incinerador, já têm as usinas, e que pode, por que não Foz do Iguaçu também trabalhar em cima disso, né, acabar com esses lixões aí, esses grandes aterros sanitários aí que acaba aterrando o dinheiro, né? Que hoje o resíduo sólido ele é dinheiro, ele não pode mais ser tratado como lixo, né? Ele é algo que é sustentável e pode trazer energia para a cidade de Foz do Iguaçu, pode trazer
renda e pode acabar com o aterro sanitário, que isso seria maravilhoso, né? Hoje o meio ambiente agradece se nós evitarmos esse lançar fora aquilo que de repente pode ser reaproveitado como energia. Obrigado, vereador João. Obrigado também aos nossos convidados, né, por terem aceito o nosso convite, especialmente para o seu Amálio, né, que está dando aí um outro impulso também para o programa, né, fazendo uma ponte com vários contatos. E em breve teremos novidades aqui binacionais, né, e quem sabe trinacionais também, né. Estamos tendo aqui, junto com o gabinete do vereador João Morales, né, um diálogo com a Secretaria de Meio Ambiente do Alto Paraná, lá no Paraguai, né, e também com a Secretaria de Meio Ambiente de Cidade do Leste, né. Então, planejamos aí ainda para esse mês ou talvez para o ano que vem, porque o programa também ele vai passar por uma reformulação, né, e vamos trazer muito mais conteúdo e diálogo sobre meio ambiente e assuntos ambientais aqui no JNT Web TV. Mas antes da gente tocar nesse assunto, eu queria falar de duas coisas que aconteceram e tiveram repercussão nacional, né? Uma delas foi a situação de búfalos dentro de uma fazenda lá no estado de São Paulo, né? Então, vejamos como que é o tamanho da crueldade humana, né? Se perde o valor comercial, se não serve mais, a gente abandona. Será que é esse mesmo sentimento que a gente tem que cultivar, né, no coração? Vamos ver aí a reportagem, se eu não me engano, é do SBT ou da Record, Ricardo? Dá uma ajuda aí para mim. Vamos dar uma espiadinha nisso aí. Ah, tá. Então, estamos tendo aí um probleminha técnico básico. Não, estou brincando. Eu tenho uma parcela de culpa nisso aí também, que o dia tem sido muito corrido, né? E eu trago material assim em cima da hora para o Ricardo colocar, mas daqui a pouco a gente dá uma olhada na matéria aí. Como dizia o Galvão Bueno, acelera Ayrton, acelera Ricardo. Eu ia perguntar como é que está o papo da proteção animal lá na Câmara, né, que também tem sido um assunto muito, muito comentado, mas daqui a pouco a gente fala disso também. Vamos ver a matéria aí. Pronto. Centenas de búfalos foram abandonados em uma fazenda na cidade de Brotas, no interior de São Paulo. Os animais estavam morrendo de fome. Testemunhas dizem que o dono perdeu o interesse no rebanho. O fazendeiro nega os maus tratos. A Bombeira Civil veio de Belo Horizonte para ajudar no resgate e agora conversa com a búfala que batizou de dengosa. Falava, balança a pata de trás, eu preciso que você mexa a pata de trás, porque assim a gente consegue te levantar. Aí ela fazia força para levantar a pata de trás. A dengosa está com hipotermia, baixa temperatura do corpo por causa de fraqueza. Por isso, precisa de soro e cobertores. Mas o cenário aqui hoje é bem melhor do que o que foi encontrado pela Polícia Ambiental há 12 dias. Esta imagem de uma búfala que parecia chorar emocionou o delegado da Polícia Civil. Foi ele quem deu voz de prisão ao fazendeiro, dono de mais de 1.000 hectares na região, agora acusado de maus tratos a 667 animais. Em janeiro desse ano, ele tirava leite das búfalas, né? E por falta de manutenção, ele começou a priorizar o corte, né? Búfalo para corte. E praticamente foi abandonando as leiteiras. Com a estiagem também, você tem que comprar mais trato, cevada, ele deixou de comprar e começou a arrendar várias partes da fazenda para soja e outras agriculturas. Oficialmente, a fazenda tinha 1.056 animais. Ninguém sabe quantos morreram. Aqui tinha algum tipo de pasto e o dono simplesmente pegou esses animais, colocou numa área de preservação, cercou de choque e lá não tinha água e nem alimento. Essa é a cena dramática que as autoridades e os voluntários encontraram ao chegar aqui. Cerca de 500 búfalos foram colocados numa área de preservação ambiental da fazenda com cercas eletrificadas. Eles não tinham como sair. Ele deixou bem claro que ele preferia que morresse com 17 anos do que vender para um frigorífico por R$200 para virar mortadela. Esta imagem mostra onde o fazendeiro fez uma cova coletiva para os búfalos que morreram de fome e sede. Só que sem autorização da Companhia de Saneamento de São Paulo, a CETESB, que regulamenta os enterros para evitar problemas de saúde pública.
A Polícia Ambiental aplicou multa de mais de R$ 2 milhões ao proprietário da fazenda. Essas duas búfalas aqui estão recebendo um atendimento prioritário. É que ao longo dos meses, o pessoal calcula até 5 meses, elas perderam cerca de 400 quilos. E hoje, as duas estão grávidas. E é por isso que elas estão recebendo esse atendimento personalizado. O que ela mais precisa agora? Água. Água. Hidratação. Depois da denúncia, voluntários de várias partes do Brasil vieram para cá. A Prefeitura de Brotas passou a enviar caminhões-pipa para garantir água ao rebanho. Os búfalos que não conseguem se movimentar por conta própria estão sendo transportados por uma máquina escavadeira até um hospital improvisado. Mesmo com a intervenção judicial, ele continua sem dar assistência aos animais. Então, se ele assumir a fazenda novamente, no prazo de 2 dias, volta a morrer todos esses animais, porque ele não tem alimentação na fazenda. Toda a alimentação que está sendo fornecida para os animais só está sendo conseguida por nós. Ele não tem nenhum veterinário. ONGs ligadas à defesa dos animais se mobilizam para que o dono da fazenda não fique com o controle do rebanho. Isso depois que uma decisão judicial impediu que os ativistas alterem cercas, abram valas, façam piscinas e removam animais do local. Eles só podem prestar os cuidados necessários e urgentes com equipe veterinária. Foram os voluntários que fizeram um pequeno lago para que os búfalos em recuperação façam o que mais gostam, tomar banho. Apesar de serem gigantes, são animais dóceis que parecem se comunicar pelo olhar. A Leca, que veio de Belo Horizonte, vai ficar aqui até que a dengosa volte a andar. Você quer colo? Bom, a gente percebe que havia alguma coisa de errada com o rebanho, né? O advogado de defesa do dono da fazenda disse que o proprietário nega categoricamente os maus tratos aos animais. Afirmou que a justiça deu ao fazendeiro um prazo de 15 dias para que ele tome providências em relação aos búfalos. Que situação, né? Só a nível de curiosidade, né? Esses búfalos que passaram aí na reportagem são búfalos tipo asiáticos, né? Mas aqui no Brasil a gente tem um fenômeno que acontece lá na Ilha do Marajó, no Pará, né? Que possui mais ou menos 600 mil cabeças de búfalo que vivem naturalmente lá na ilha, né? Então, a curiosidade que a gente tem aqui no Brasil também essa situação. E o búfalo ele é usado, né? Como para puxar carro de boi e outras atividades e na fabricação de laticínios também, né? Mas tomara que eles fiquem bem, né? Que a justiça também tome decisões sábias a respeito desse assunto aí. Sem contar que o búfalo, eu já criei búfalo lá no interior de São Paulo quando a gente tinha açougue. A gente tinha lá o rebanho para abate de gado normal, de boi, né? O bovino. E o búfalo, o leite dele é riquíssimo, inclusive para hidratação, para criança. É muito usado para tudo isso. E como você falou, produto laticínio. Muito bom. E sem contar que você pode fazer o que você quiser com o búfalo, porque ele não vai te atacar nunca. É dócil, né? É dócil, é igual o dócil. cachorro Rottweiler, né? É grande, valentão, mas Alguns, é dócil. né? Boa noite, Dantas, perdão. Boa noite, Ricardo. Aqui. Bem-vindo também ao Papo Ambiental. O búfalo tem coragem de passar a mão, hein? Mas é uma questão muito esquisita, né? Como que o ser humano tem tratado os outros animais e o ser humano ele não se vê também como parte integrante do meio ambiente, né? A gente não pode esquecer que estamos dentro de uma bolha, só para a gente exemplificar, né? E que o ecossistema ele é um sistema, né, integrado que funciona na interação dos organismos vivos, né? E o búfalo, não sei dizer se ele estaria acima ou abaixo da gente na cadeia alimentar, mas a gente explora economicamente, né, os bovinos, né, em vários aspectos, mas é um animal que merece ser bem tratado também, né, seu Amário? Sem dúvida, né, porque é um ser vivo, né? É um ser vivo. Um ser vivo bom, vamos deixar isso para lá, vamos para outra área que... Isso aqui é só a imagem. Não, a imagem diz tudo, né? Não tem... Como é que o proprietário nega maus tratos? Olha a imagem, né? Não, e ele preferir que o búfalo vire, morra ali do que
né, vá para o abate e dê a sequência, né? Agora tem um detalhe, viu, João? Nesse quesito todo aí, além dos 2 milhões que ele levou de multa, ele vai ter que pegar uma bordosa bem ferrenha da justiça. E tem um detalhe, antes ele poderia até vender, ele teria pelo menos 200 por cabeça. Né? Agora ele vai ter que tirar não vai ter nada. E vai perder a fazenda também. Invadiu. Ah, vai. Mas isso prova, né, que a lei ela tem um peso, né, principalmente quando se trata de crimes ambientais, né? E a gente tem aqui os 2 convidados presentes justamente para discutir um aspecto da lei. Um que é no aspecto legislativo municipal, né, a atuação do vereador, e como é que o vereador ele pode contribuir também para a preservação do meio ambiente, né, e para evitar casos como esses aí. E o outro é na própria execução da lei, que dá uma luz de como a gente deve tratar, por exemplo, os resíduos sólidos, né, Samuel? É verdade. Bom, como diz vamos começar pelo começo, porque é o seguinte, hoje nós temos que ver o meio ambiente globalmente, né? E para a gente tomar atitudes locais, entendeu? Porque o que a gente vê na mídia, em nos jornais, por exemplo, né? O mundo está desesperado. Mudança climática está aí, o resíduo sólido está tomando conta, entendeu? E a gente vê quem tem que fazer, quem tem de direito, no caso do Ministério, vamos falar só do Ministério do Meio Ambiente, né? Os outros vamos deixar para outro pessoal. Eles não decidem, né? Por exemplo, aqui essa mudança climática aí, né? Ficou tudo para decidir em 2022. Na próxima conferência do clima. Na próxima conferência, vamos ver o que vão fazer ainda. E como disse até ele mesmo falou, né? Por que Foz do Iguaçu não pode ser modelo? Pode sim, porque você vê, nós tratamos resíduo sólido sem precisar de aterro sanitário. Nós tratamos dos poluentes atmosféricos, entendeu? Neutralizamos os gases e não precisamos esperar 2030. Então, por isso que é importante tudo pelo começo, né? De repente, amanhã ou depois já tem mais vereadores engajados com o vereador João Morales, né? E fazer um tipo de batalhão de choque, né? Para impulsionar e ver a secretaria funcionar, porque, infelizmente, Foz do Iguaçu carece de uma secretaria do meio ambiente atuante, que o que se vê na cidade hoje, Foz do Iguaçu não tem secretaria do meio ambiente. Isso não é hoje, isso já vem lá de trás. Dá para pôr 100 meses de errar, mais de 20 anos. Do jeito que a cidade de Foz do Iguaçu está, não tem secretaria do meio ambiente. Precisa de uma secretaria do meio ambiente. Eu comento até com os vereadores, na legislação passada, foi substituído, se não me falha a memória, o Ricardo vai me ajudar, 6 ou 7 secretários de saúde em Foz do Iguaçu. Foram 8 secretários. Aí, 8, e tudo. Eu me lembro que o presidente, na época, o último era o Beni Rodrigues, ele cobrava, não, tem que ter solução. Aí colocaram aqui o último, se não me falha a memória, me ajuda aí, Ricardo, um escritor e professor. Não é? Sim, o Bobato. Milton Bobato. É claro que não vai dar nada, não vai dar resultado. Né? É um cara com conhecimento enorme, né? Escritor, professor, mas ele não tem a sabedoria numa saúde, então não vai dar nada, aí não funciona. E na Secretaria de Meio Ambiente, por que não trocam? A professora tomando conta da pasta. Passaram a ser... Nada contra as professoras. Não. Precisamos de educação. Mas cada um na sua área, né? E eu, como digo, eu me curvo diante do professor. Porque hoje, alguma coisa que eu sei, o professor que me transmitiu o conhecimento. Aí acontece o quê? A nossa cidade, repito, é um lixão a céu aberto. E eu não sei se dá para mostrar, Ricardo, aquela foto. Vamos falar sobre resíduo? Vamos falar. Eu queria até botar um comentário aqui, porque eu andei pelo centro da cidade nesse domingo, né? E, nossa, é de chorar, né? O que está acontecendo com Foz do Iguaçu.
além do centro da cidade ser pouco dinâmico, não ter um plano ali de revitalização, a Avenida Brasil jogada às moscas, né? Muito papel, muito lixo voando por aí, livremente, né? Isso me lembrou um fato, até que o vereador João Morales vai contribuir melhor aqui com a gente, que recentemente foi aprovado, né, por 12 vereadores o aumento da taxa do lixo. Foi em 100% ou foi quase 100%? Né? E você foi um dos 3 que votou contra isso, né? Realmente, Dantas, é preocupante, né? Nós estamos aí vivendo... Eu não vou parar de falar, porque é fato aquilo que está acontecendo mundialmente, né? A pandemia ela veio e prejudicou, né, todo o sistema econômico, né, as famílias que, por exemplo, tinha 2, 3 que trabalhavam, hoje tem mal e mal uma pessoa que trabalha no lar. Então, assim, isso causou um impacto econômico muito grande. As famílias que eram de taxa de renda média, né, hoje é baixa renda, né, tá ali sobrevivendo com uma cesta básica ou coisa parecida. E aí me estranha, né, e me preocupa que não houve, né, em nenhum momento um detalhamento, né, daquilo que é gasto hoje com resíduo sólido em Foz do Iguaçu, né, com tratamento do lixo, do resíduo, né, vamos corrigir, e não veio essa informação. E simplesmente veio uma taxa que tem que fazer, e aí veio uma proposta do vereador, né, da base, e dizendo que quem fazer compostagem, quem trabalhar em cima de uma política colaborando, vai ter uma diminuição no valor de até 50%. Porém, isso não resolve o problema. Nós precisamos hoje ver o tamanho que é o rombo, onde que está sendo gasto o maior número de valores e tentar trabalhar em cima disso. Eu sou contra taxar o povo hoje. Hoje você mexer no bolso do povo é mexer no sagrado, porque você está mexendo na comida, está mexendo no leite da criança, está mexendo no iogurte, olha lá quem tem, né? Quem pode, ou num pirulito que seja. Teve vereador que falou, mas é só R$4 por mês. Gente, para quem não tem nada, R$4 por mês é alguma coisa. Não é querendo aqui ser indelicado, mas quanto é que está o soldo lá na Câmara para vereador? Não, o soldo da Câmara hoje é um soldo fora do normal hoje, do dia a dia do povo. Hoje um soldo líquido de R$7.400. É um bom soldo, mas eu não posso pesar em cima do povo, em cima do que eu ganho. E hoje o que aconteceu lá é praticamente isso. Não, R$40 não é nada. Não, opa, R$40, gente. Imagina, né? Para o cidadão é como se fosse 5% do salário dele. Né? Para nós pode ser que não seja 1% do nosso salário, mas para o cidadão é quase 5%. Então isso a gente tem que pesar. Né? Quando a gente vai lidar com o povo, nós não podemos usar nós como referência. Nós temos que descer, ir até o povo, né? Sentir a dor do povo, ver que isso não é normal. Inclusive, a taxa é absurda. Né? Hoje a inflação, a gente sabe que a inflação teve, mas não teve um reajuste salarial acima de 10% que seja. E o reajuste foi de 127%, Dantas. De R$90, R$91 que se pagava, hoje vai para R$212. Então, é um valor extremamente absurdo. Né? E outra, vão taxar as igrejas. Igreja, constitucionalmente falando, elas são isentas, né, pelo trabalho que realiza. Então, assim, na Constituição Federal, ela não pode ser taxada. E vai ser taxado. Então, assim, é um processo totalmente inconstitucional, do qual este vereador que vos fala entrou com processo junto ao Ministério Público. Estamos aguardando ver se o Ministério Público vai acatar para segurar esse projeto. Para esse projeto, apesar de ter já sido sancionado pelo prefeito, né, que se segure esse projeto. Porque o que a gente precisa hoje é economia. É economia para não onerar o nosso munícipe. Porque o que a gente está vendo aí hoje é uma falta de
de humanidade muito grande, é um projeto que vem contra, né, toda a sensibilidade humana. A gente sabe que não estamos vivendo no melhor período, já além das contas normais que já estão acumuladas, mais uma taxa, salvo engano, vai ter também o acréscimo no IPTU, né, que ainda não chegou na Câmara, vai ter acréscimo do IPTU, e olha só o que vai acontecer, ó, de primeira mão para vocês aí que estão assistindo, chegou um projeto lá hoje para aumentar o salário dos CCs. Então, assim, em 8,5%. Então, assim, então imagina, né, a taxa veio... Não, gente, é um absurdo. É um absurdo. Eu acho que não é o momento, se não é o momento de taxar, também não é o momento, né, de ficar mexendo aí, tá certo? Eu digo dos CCs, tá? Eu quero ser bem claro aqui, né? Nós temos servidores de carreira que tem a database que está há muito tempo defasado, merece, esse sim, mas, gente, por favor, né? CC, se você não sabe o que é CC é o indicado do prefeito, é o cargo comissionado, que ele não tem um plano de carreira. Ele chega lá, olha, você vai trabalhar hoje e vai receber X mil reais. Então, eu acho que não podemos equiparar o CC com o servidor público de carreira, né? Eu acredito que o servidor público de carreira tem, né, o seu trabalho, a sua função, ela responde, ela é solidária, né, com tudo aquilo que acontece, e eu vejo a importância, mas dos cargos comissionados não sou a favor, e eu acho que não é o momento de mexer, né, inclusive nem dos vereadores hoje, a gente sabe a dificuldade que a gente está aí passando, né, a grande população, e vamos trabalhar, gente. Eu acho que a gente tem que pensar muito bem. Então, esse projeto de lei, já de antemão, já estou falando que não tem o meu apoio para o aumento dos cargos comissionados. Os funcionários de carreira, sim, têm meu respeito, porque a database já está defasada e tem funcionário aí que já está há muito tempo aí sem um reajuste. Eu só tenho uma coisa a dizer, Dantas. Duas, na verdade, né? Vergonha. Eu me sinto envergonhado de ser iguaçuense, nesse sentido. E outra, esse projeto do Marco do Saneamento, que foi aprovado o ano passado e entrou em vigor em julho do ano passado, 2020, tinha todo esse tempo para a Prefeitura discutir com a comunidade, discutir com todo mundo, com a melhor forma de não taxar o povo. E outra, esse assunto está no Supremo Tribunal Federal. Vai cair. Já teve 2 votos contrários por a inconstitucionalidade desse projeto, como foi colocado, certo? Então, aí, meus queridos, os 12 vereadores que votaram no colinho do pocotó do prefeito vão ter que responder depois, porque é inconstitucional, e aí sim, eu quero ver o Ministério Público, como o João falou, agir de verdade como tem que ser. Porque tem que travar agora, entendeu? Esperar a decisão do Supremo para depois tomar alguma decisão de taxação do povo. Eu gostaria de fazer alguns comentários, mas como falou meu amigo Nilson Rafael na ocasião, assim, às vezes eu sou um pouco ácido, né? Então vai estragar o nosso papo ambiental, não vai ficar muito elegante aqui para o nosso programa, mas né? o João também provoca, né? Mas sem contar também, ainda falando da questão do lixo, sem contar as 12.300... 2.380 famílias. E 80 famílias que são de gente baixa renda, não tem condições nenhuma, casa abaixo de 50 metros quadrados. Então, o prefeito colocou no projeto em situação de miserabilidade. Então, assim, eu vejo que teria que ser revisto. Teria que ser revisto, não é o momento, a gente precisa... não é politicagem, tá? Esse é meu papel, isso seria minha atitude, estando hoje na situação, oposição, mas estando como vereador, essa é a minha conduta, não muda, sabe, Dantas? Então, às vezes o pessoal fala, mas o João Morales está assim. Gente, é a minha conduta, é a minha forma de pensar. Quando eu trabalhei na Secretaria de Esportes, fiquei por 3 anos na Secretaria de Esportes, a minha conduta é justa, né? O meu jugo é suave, né? E o meu fardo é leve. É mais ou menos assim. Então, não tem culpa, né? Não tem. Então, acho que a gente precisa ser isso na política. Não pode pesar nada sobre você. Nós estamos aqui para melhorar a vida do cidadão e não trazer problema para a vida do cidadão. Dentro desse assunto ainda, né, o Ricardo ele bem falou que
o aumento da taxa, ela advém lá do novo marco do saneamento básico, né? Certo. Só que esse marco do saneamento básico, ele já estava previsto dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, Somália? E que tem um teto de implantação que o ano é 2024, né? Seriam 10 anos após a promulgação dessa lei? É o seguinte, ó, esse plano do saneamento básico aí, ele já se arrasta também, foi em 2000 e... 2010, não foi não? Não, 2010 foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei foi antes, não me falha a memória, 2008, 2007, 2008, uma coisa assim. Eu vou confirmar aqui, daqui a pouco eu dou um sopro aqui. Isso, então tá. 2007. É uma coisa, é por aí. Mas ela veio com pouca força também, sabe? É que nem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eu quero focar mais no resíduo sólido porque ele é um bem econômico. Quem tem que cuidar, não cuida, não dá valor como ele merece, que é um gerador de trabalho e renda. E o que se vê aqui em Foz do Iguaçu é completamente o oposto, falta de sabedoria. Então, eu vou pedir para o Ricardo mostrar por uma foto aí, ó, aberta consulta pública sobre Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Qual delas que você quer, meu? É a primeira, aqueles fardos de papelão ali. Tá, essas aqui. Está lá, está na tela. Então, essa consulta que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo hoje, ela tinha que ser feita em 2014. Está sendo feito agora, porque ninguém fez nada, não tem né? Agora ele quer saber como é que está o resíduo, quer saber qual é a taxa de redução, qual é a taxa do reutilizável e o reciclável, e ninguém tem. Esse é nível nacional. Agora vamos no local, Foz do Iguaçu. Nós vimos semana passada aí, eu vou mostrar um vídeo aí, chega um caminhão, vasculha tudo uma coisa só. Aí você não sabe quem é reciclável, o que é reutilizável, entendeu? O rejeito, né? Ali, para quem é ambientalista, que tem sabedoria, aquilo é só rejeito. Né? Então, entre as metas do plano estão acabar, vereador, ó, com todos os lixões. Já era para acabar em 2021. Agora deram um prazo até 2024. E aumentar o acesso à coleta seletiva. Mas precisa de educação ambiental. Por exemplo, aquelas embalagens de salgadinho, aquilo não é reciclável. Uma embalagem de papelão de pizza suja com gordura, aquilo não é reciclável. É rejeito, né? É Não rejeito. tem utilidade, Não, né? aquilo é rejeito. Aquilo, como disse, o rejeito é reutilizável. Não é reutilizável, reciclável, é rejeito. Só que o rejeito tem, como é orgânico, ele tem poder calorífico. Então não precisa enterrar. Tá. Aí falando sobre educação ambiental, o senhor mostrou para mim também, antes de começar o programa, um caso de Córdoba, né? Que o senhor mesmo fez um estudo lá da situação e de que a falta do alinhamento entre a educação ambiental da população e de uma política pública de qualidade tem um transtorno muito grande na vida urbana, né? Então, dava até para mostrar, Ricardo, aquela foto daquela caçamba, só a caçamba. Não é caçamba, é um container. É um container, né? É parecido com a de Porto Olha Alegre. lá. Olha, esse aí, por exemplo, ó, esse aí é no centro de Córdoba. Córdoba é a segunda cidade da Argentina. Ela tem 3 milhões de habitantes. Aí colocaram o container lá, o que acontece? Eles colocam resíduos de construção civil, né? Resíduo sólido de saúde, e em cima põe o resíduo domiciliar. Ó, vocês podem ver, isso aí é no centro lá de Córdoba. Poda, né? Não, entendeu? Mas por quê? Ele não tem educação, entendeu?
e quem tem que cobrar não cobra. E é estranho, a Argentina não tem uma lei, uma política nacional de resíduos. Entendeu? Deveria ter, né, Silvio? É um país até, de certa forma, desenvolvido, né? Então, ó, o plano prevê ainda que até, vereador, que até 2040, ou seja, daqui 18 anos, né? 100% dos municípios brasileiros têm alguma forma de cobrança pela prestação de serviço de manejo de resíduos, e que 95% que tenham o serviço prestado por catadores formalizem contratos com cooperativas e associações. É aquilo que eu falei na outra vez. O pessoal está pagando para trabalhar. Aquele serviço que eles fazem lá no Barracão da Vila C, aquele serviço da Vital, não é eles que têm que fazer. Um deles é separar só o material reciclável e reutilizável, que não tem. Aqui vamos ver, eu vou encurtar aqui porque o Ricardo, ele disse, a gente na verdade está com um problema de tempo hoje, né? Perdemos aí 20 minutos no início e tal, mas eu queria saber, assim, temos tempo ainda para poder discutir um pouco mais o aspecto da lei? Então vamos fundo nessa. Olha só, outra coisa que muita gente não fala, né, e esse é mais grave ainda, o resíduo que é lançado no mar. Né? E vai tudo através dos rios aqui da nossa cidade, né? Exatamente. Né? Aí, por exemplo, aqui, ó, reduzir a quantidade e os impactos de lixo no mar. Também faz parte do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. No Brasil, ao longo de 8.500 quilômetros de costa, existem 274 municípios costeiros. Essa magnitude, como afirma o documento, ilustra o tamanho do desafio do combate ao lixo ao oceano. Depois aqui, ó, o plano é importante porque mostra um caminho, né? Isso aqui é aquilo que falou, é um caminho, um instrumento, né? Entre a situação atual e a situação desejada. Uhum. O que a gente tem, o que a gente deseja, o que a gente quer alcançar e qual o caminho para isso. Finaliza o secretário. E, nesse sentido, é isso, Amálio, a educação ambiental ela tem um papel muito forte, né? Que, aliado, como a gente falou, a políticas públicas, o que a política pública vai fazer, né? Ela vai sistematizar ações, né? Como, por exemplo, lixeiras implantadas ao longo das calçadas. Certo. Uma coisa que aqui em Foz a gente tem uma deficiência muito grande nesse aspecto, né? Aí eu queria saber, inclusive, do vereador João Morales, né? A gente discutiu, vereador, inclusive no dia 5 do mês passado, todos nós aqui estivemos juntos numa audiência pública, né, promovida lá pelo seu gabinete, iniciativa sua, para tratar dos resíduos da construção civil, né? Mas além desses assuntos, o que a Câmara discute para poder reduzir, por exemplo, a ida do lixo para dentro do Rio Boici? Dantas, uma coisa que vocês estavam falando agora nesse momento, a questão da educação ambiental. Eu acho que a educação, tenho certeza que a educação ambiental será a única forma, né, da gente conseguir dar a volta por cima de toda essa situação. Está passando hoje que eu quero dizer assim, nós temos um trâmite na Casa Legislativa, que é um projeto de lei do vereador Adnan, da qual a gente está acompanhando, e inclusive a gente derrubou um parecer que não era favorável, porque a iniciativa não teria que ser do Legislativo e sim do Executivo, porém foi derrubado o parecer do jurídico, e estamos trabalhando em cima disso, né? A gente está colaborando também com essa iniciativa, que é a educação ambiental nas escolas, né? Que não seja só uma questão de levar palestras, levar conscientização, mas sim trazer na grade curricular essa educação ambiental. Então, isso vai trazer com quê? Com que a criança já começa a trabalhar isso no seu dia a dia.
E nisso eu acredito que a transformação vai acontecer. Né? Então, eu tenho essa esperança. Então, é uma das questões que a gente busca fazer essa aprovação, que entre nessa grade curricular e que a gente possa colher frutos. Pode ser que não colhamos frutos de imediato, mas isso vai gerar uma cultura na nossa cidade que daqui a... Ali o marco é para até 2040. Né? Eu acredito que 18 anos, né, antes até... É tempo suficiente, é tempo para trabalhar uma geração. Né? Para trabalhar essa geração, e eu acredito que a transformação vem através daí. Né? Nós precisamos fortalecer, fomentar isso, fazer com que isso aconteça de fato, né? E evitar, porque eu acho que a nossa cidade, assim como o seu Amálio falou, nós somos uma cidade que o mundo inteiro olha para ela. Então, nós temos que ser referência, não é que nós podemos, nós temos que ser referência. Eu acredito que nós temos que ter investimento, sem medo de errar, porque o investimento é diferente de você apagar incêndio, é algo que você vai colocar, vai proporcionar, e isso vai te dar um retorno financeiro. Todo investimento te dá um retorno financeiro. E eu acredito que o gestor não precisa ter medo de fazer um investimento, tanto na questão do lixo, tanto na questão, vamos dizer aqui, na questão imobiliária, para ter as próprias sedes do município, na questão fotovoltaica, que é algo que o mundo inteiro está aderindo. Nós poderíamos ter os nossos prédios públicos todos utilizando a fotovoltaica, não pagando as altas taxas para a companhia de energia elétrica. Então, isso é investimento para a nossa cidade. Isso nós traríamos o quê? Receita para o município. Nós iríamos parar de pagar e trazer receita a longo prazo. Mas, para isso, a gente precisa ter coragem. Né? Eu gostaria que o nosso gestor tivesse coragem para brigar por isso. Mas, infelizmente, na última PPA, agora que a gente fez a audiência pública, a previsão para fotovoltaica era 4 mil, R$1.000 para o ano 2022, R$1.000 para o ano 2023, R$1.000 de dinheiro para 2024 e prédios públicos? R$1.000. Eles deixaram apenas a rúbrica. Eu, como gestor, eu enxugaria, eu veria de alguma situação lá e faria um plano piloto, né? Nem que seja R$1 milhão por ano, para tentar dar uma diminuída. Antemão, já digo aqui que tem uma emenda impositiva minha para fazer um plano piloto de energia fotovoltaica no município de Foz do Iguaçu. Não tem nenhum prédio público que tem. E esse vereador aqui deu R$200 mil da emenda impositiva para a gente fazer um plano piloto no UPA João Samek, lá na região do Jardim das Palmeiras. Gente, a gente precisa experimentar. Com certeza. Né? Com certeza. E eu acredito que isso vai trazer uma resposta positiva. O que a gente precisa ter é iniciativa. Mas, gente, faz uma usina experimental. Escolhe, sorteia uma das regiões de Foz, né? Tem a região do Sul, região Norte, região Nordeste, região Leste. Faz um sorteio, olha, quem ganhou vai ser essa aqui. Então, vamos fazer um plano piloto do incinerador lá na região Nordeste. Tudo aquilo que é de rejeito, a gente vai incinerar lá. Então, assim, continua com as políticas públicas em cima do reciclado, porém, o rejeito já não vai mais para aterro. Né? Vamos trabalhar de uma outra forma. Transformar em energia. Só Amálio sabe como exatamente, é que faz, transformar em energia elétrica. E essa energia elétrica pode ser vendida, né? Pode ser consumida pelo próprio município. Então, deixa eu dar um adendo aqui. Ó. Ouve essa notícia aqui. Ó. A Caixa deve lançar no mês que vem, isso foi lançado ontem, né? Sim, o presidente assinou. Um programa destinado à implantação de energia solar nas residências brasileiras. O Caixa Energia Renovável vai financiar a aquisição de placas solares com juros de 1,17% ao mês, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ao programa Em Pauta. Isso aqui é uma reportagem da Agência Brasil, né? Ontem eu estava navegando e vi que isso aí foi retomado, né? E que agora a gente vai poder também financiar a energia solar. Não só bancos, mas agora pela Caixa você pode ter o financiamento através dos programas, Fundo de Garantia e outras coisas, né? Então quer dizer que isso aí vai ficar cada vez mais popular, né? Assim como carros elétricos e outras soluções sustentáveis, né? É porque o papo ambiental tem que acabar com a era do combustível fóssil. Outras metas, João Morada, aqui dentro da sua preocupação,
são aumentar em 25%, só que o prazo é muito longo. Até 2040, a reciclagem dos resíduos da construção civil. Só que sem educação nós não vamos conseguir. Isso eu falo que eu conheço, tá? Esse não é balela, não. Do jeito que os resíduos da construção civil é tratado, se torna inviável. O investidor não vai querer fazer isso, entendeu? E o poder público não ajuda também, que tinha que implantar a educação ambiental. O que a gente vê de entulho por aí, né, Samário? Olha só, esse aqui, vereador João Moraes, esse nós já fazemos. É fazer com que todos os municípios destinem adequadamente até 2024 todos os resíduos de serviços de saúde. O senhor tinha até comentado, né, na semana passada, de que o resíduo que é coletado aqui em Foz é para Santa Catarina, de gerar renda lá, né? Gerar trabalho e renda lá. E para enterrar. Só que aqui em Foz, nós não vamos enterrar. Nós vamos reutilizar ele para gerar energia elétrica limpa e renovável. Você seca ele, aumenta o poder calorífico dele, incinera, entendeu? Aproveita o poder calorífico, no caso, né? E você gera energia elétrica. E tudo isso sem prejuízo da qualidade do ar, né? Não, com certeza, sem poluir o meio ambiente. E as cinzas contaminadas, né? Que daí entra o perfluorocortantes, né? Que é aço, você mistura com areia e cimento e faz calçada, aquilo que você falou, faz paver. Então você não precisa enterrar nada, vereador. Juntar útil é agradável, né? Aliás, a gente tem uma lei do paver aqui no município que é de 2005, né? Padronização das calçadas, que, meu Deus do céu, está dando vergonha aqui em Foz do Iguaçu, né? E ainda dizem que é uma cidade acessível, né? Mas, seu Amálio, eu tenho certeza que o senhor poderia explicar muitos aspectos, principalmente da Lei 12.305, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como outras áreas que o senhor atua, né, que é principalmente ligada à qualidade do ar. Eu trouxe até uma reportagem que, infelizmente, hoje não vai dar para passar por causa da questão do tempo, né? Começamos o programa com 20 minutos de atraso, mas eu vou deixar para outra oportunidade, mas eu vou tocar só um pouco em cima do assunto, que Londres, né, já quer abolir para 2050 o carro a combustão. E hoje, andando pela rua, né, de carro com meu pai, eu tive essa reflexão, né, de que vai ser cada vez mais raro daqui por diante a gente ver carros a combustão por aí, né? Empresas aéreas também já estão inovando aí no ramo, com aviões elétricos, né, que logo, logo a gente vai ver voando por aí. Mesmo princípio dos drones, né? Eu sou piloto de drone, mas eu fico muito feliz, assim, que pessoas como nós, né, eu e o senhor ambientalista, o vereador João Morales, a gente uma andorinha só não faz verão, né? Um grão de areia não faz uma praia. Mas, unindo forças e dentro de um diálogo de um programa como o Papo Ambiental, ou Papo Constitucional, como o senhor mesmo lembrou, né? A gente consegue levar essa educação ambiental aí, promovendo aqui através da Web TV, que é uma outra revolução, né? Outra vanguarda. E dá para passar o vídeo ainda antes? Ó, o Ricardo está dizendo aí que dá para passar o vídeo, então vamos ver aí. Uma medida que deve causar a fúria de motoristas na Europa. Carros movidos a gasolina e diesel serão proibidos de circular a partir do mês que vem em algumas ruas e avenidas de Londres. A gente vai conversar de novo com o nosso Felipe Killing, que sabe Deus como conseguiu sair rapidamente do pub, já está na rua. Que velocidade, hein, Mr. Clark Kent? E vai contar pra gente. Ô, Killing, não é inconstitucional você proibir a pessoa de circular só porque o carro dela funciona com combustível fóssil? Conta pra gente essa história. Não, por aqui, 2 bairros da cidade apresentaram uma proposta para a prefeitura, que já tem como um dos objetivos diminuir a poluição da cidade. A prefeitura liberou, viu? E quem não respeitar essa restrição aí vai precisar pagar uma multa de 130 libras, o equivalente a R$680. A medida ela entra em vigor agora no próximo dia 3 de setembro, em 9 ruas e avenidas de 2 bairros aqui da capital, Hackney e Islington, entre 7 e 10 da manhã
e depois entre 4 da tarde e 7 da noite, só veículos elétricos e híbridos podem andar por esses locais aí, senão é multa, viu? Não tem conversa. Já existe, inclusive, uma lei que multa em 10 libras, o equivalente a R$50 mais ou menos, os veículos mais poluentes que circulam no centro da cidade. E desde que assumiu a prefeitura, o Sadiq Khan, que é o prefeito aqui de Londres, tem como um dos principais objetivos diminuir a poluição da cidade, que é uma das mais poluídas aqui da Europa, viu? O limite europeu para dióxido de nitrogênio é de 40 microgramas por ano por metro cúbico de ar. Em 2017, 50 locais aqui de Londres ultrapassaram aí essa meta. E as políticas não são só municipais, viu, Megali? Porque em julho, o governo da Premier anunciou o plano de proibir a venda de carros movidos a gasolina e a diesel até 2040. Mas é importante destacar que o transporte público aqui funciona bem. Quem quiser deixar o carro em casa, pode deixar que não tem problema. Maravilha, Kelim. Bom fim de semana para você. É interessante ressaltar dessa reportagem que ele citou várias coisas ali, né? Primeiro é a visão do gestor, pensando a longo prazo, né? Outro ponto importante é o desenvolvimento de um transporte público de qualidade, que inclusive logo eu convido também o João Morales para voltar aqui e falar desse assunto, né, João? Que aqui no nosso município é muito polêmico e ineficiente. Calma que tem um PAD aí, tem um PAD aí. Quê? Tem um PAD aí, calma. É um procedimento administrativo, um processo administrativo. Eles vão cancelar o contrato. Vamos saber mais detalhe disso aí na próxima conversa, né? Isso. E eu vou encaminhar o programa para o final, né? Justamente por essa questão de tempo. Eu vou deixar abertas as considerações, mas mais uma vez eu agradeço aqui a presença de vocês e a contribuição aqui para o nosso programa. Fecha aí, seu Amália, manda uma mensagem ambiental. Não, então eu quero aproveitar a presença do vereador aqui e, claro, eu não sei tudo, estou aprendendo, mas no conhecimento que eu tenho, esse 30% e os 70% de sabedoria, eu quero compartilhar com ele. Então, essa redução que ele falou do dióxido de enxofre do combustível fóssil, você viu, ele é para reduzir. Com esse processo que eu desenvolvi, nós chegamos a 10%, entendeu? Então, 10%, porque eles permitem, a Organização Mundial de Saúde permite 50 microgramas, entendeu? Mas só que esse 50 microgramas, ele é nocivo. Então, isso aí é clima de Pequim, né? Nova Delhi, né? Então, São Paulo. Então, exatamente. Aí tem, vou ter mais coisa para passar. Então, vereador, isso é possível nós reduzir, entendeu? Chama 10%, entendeu? Resíduo sólido de saúde, não precisa, vereador, não precisa fazer turismo. Eu cobrei do vereador João Morales, não sei se ele conseguiu ou não conseguiu, eu quero saber quanto o município paga para tratamento de resíduos sólidos de saúde do município. E todo esse dinheiro não precisa sair fora da cidade, fica na cidade, gera trabalho aqui e renda aqui. E, mais uma vez, agradeço, esse papo ambiental tem que ir para frente. Eu, como vereador João Morales, nós vamos trazer pessoal do Paraguai, aqui do Alto Paraná, e da Argentina. Tá? Hoje, fiz mais 2 contatos, que eu já conhecia atrás, né? Depois da pandemia, parou. São vereadores aí do Alto Paraná. Importantíssimo. Eles vão vir. Vamos se estruturar melhor com o gabinete do vereador lá, entendeu? E vamos fazer outra maneira de convite aí, que eles vão vir aqui. Com certeza. Tá, muito obrigado pela obrigado, seu Amália. É sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente. Manda uma mensagem ambiental para o povo aí, João. Obrigado, Dantas, aí pelo carinho aí e pelo convite, né, desse papo ambiental. Nós precisamos, né, nos atentar. Meio ambiente. A gente não pode esquecer que meio ambiente é o ambiente integral, como diz o seu Amálio, é o ambiente onde nós vivemos. Nós estamos falando do nosso meio, né? E nós precisamos se atentar, nós precisamos cuidar, nós precisamos ter visão, né, do futuro. E ter visão do futuro é você se preocupar. Eu estive numa reunião agora essa semana, da qual o secretário de Meio Ambiente do Estado, ele falou: se nós conseguirmos diminuir
ou pelo menos estabilizar a quantidade de grau que vem aumentando a cada ano, né, no meio ambiente, no planeta. 1 grau já faz a diferença muito grande. E nós precisamos nos atentar para isso. Nós sabemos que Foz do Iguaçu hoje passa por altas tempestades. E isso não era comum. E hoje está se tornando comum. E isso é por causa do meio ambiente. Então, nós precisamos ter iniciativas. Né? Teve uma iniciativa aí de plantio de 24 milhões de mudas, né, de IP, de várias árvores, num projeto da Itaipu, um projeto do governo do Estado. E nós precisamos ampliar isso. Nós precisamos reaproveitar os nossos bosques. Tem bosques aí que estão acabando com as árvores, não tem. Então, vamos reflorestar, vamos plantar, vamos fazer novos plantios de árvores, projetos para as escolas, para as crianças, despertar neles esse interesse aí de fazer esse plantio. Inclusive, eu estou devendo um plantio para minha filha. Nós estamos com uma muda de ipê amarelo lá em casa, lá que já vou começar a partir de casa, já vou fazer o plantio. Né? Então, vamos começar com esse trabalho. Eu acho que é um trabalho justo, o meio ambiente agradece e nós precisamos estar atento aí, porque hoje nós estamos aqui, amanhã serão os nossos filhos, nossos netos, e a gente precisa pelo menos deixar para eles algo saudável. Bacana, João. Só deixando uma contribuição, Dantas, dentro desse negócio de reflorestamento, plantar árvores, por isso que é importante uma pessoa técnica, conhecedora, igual o seu Amálio fala, com sabedoria, numa pasta importante como o meio ambiente, para que se plantem as árvores corretas para a área urbana e para a área rural, digamos assim, porque bate um ventão como está agora aí, ó, essas árvores que não são do meio urbano, cai por cima de carro, cai por cima de casa, fio, e dá essa retalhada toda aí, como a gente viu esses dias. A gente bem viu isso esses dias aí, né? Antes da gente fechar o programa aqui, eu quero mandar um abraço para o pessoal que comentou e que acompanhou a gente aqui, ó. César Cordeiro, mudou de nome, César? Isso aí para mim é novidade, mas obrigado aí por estar acompanhando a gente. É o César Muniz, né? Eu estava meio apurado aqui, é o César Muniz, né? Todo mundo conhece como César Muniz. Eu estava meio apurado aqui porque eu pensei que o seu programa já ia começar logo agora, mas esqueci amanhã, né, Ricardo? Amanhã. É amanhã. Cordeiro, essa é novidade. Foi por causa do Face ter dado uma foiçada nele. Aí mudou, né? Cordeirinho, hein? Lutécia Duarte, aí, minha mãe, obrigado aí sempre acompanhando a gente. Sueli Martins Gomes, boa noite, obrigado também pela companhia, tá? João Luiz Tomasi acompanhou a gente aqui também, um abração aí, muito obrigado. E Gilmar Barroso aqui diz que está ligado no programa e muito bom tema. Eu fico muito feliz que você tenha gostado. E a grande novidade, bota aí, Ricardo, a coluna Papo Ambiental, né? Porque Papo Ambiental agora também está impresso no jornal Novo Tempo, né? Que sai aí quinzenalmente, né, Ricardo? Sim, não, ele é mensal. Circula, ele é mensal. Mensal. E agora o Papo Ambiental, né? Foi a minha primeira coluna escrita aí, tive até um frio na barriga, porque é muito mais difícil escrever do que falar em público, né? Mas dando boas-vindas aí, saudando o nosso programa aqui, que logo logo vai estar fazendo um ano aí também no JNT Web TV, né? E lembrando que é muito bom ver um jornal como o Novo Tempo trazendo aí uma coluna de meio ambiente, escrita aí por um geógrafo, e essa aí foi a capa, né? Por isso até que a gente convidou também o vereador João Morales para estar aqui com a gente hoje e discutir esse tema aí do jornal Novo Tempo, a edição desse mês de novembro de 2021. Muito bacana aí, Ricardo, parabéns aí pelo trabalho também. Tamo junto. E muito obrigado para você que acompanhou a gente até o final, né? Aliás, esse é o 34º programa Papo Ambiental, hein, gente? Daqui a pouco vai estar lá no YouTube, canal do Dantas também. Muito obrigado. Até a próxima terça-feira, às 18h30. Vou pegar o Uber mais cedo, tá? Pra gente começar aí no horário certo. Um grande abraço. Até mais. O RH. Look at them yo-yos, that's the way you do it.